Bom dia, eu sou o Dr. Paulo Estelino, e Filnova, Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa. O título da minha comunicação é Morte de Deus, gratuidade moral, do iluminismo ao existencialismo. Portanto, esta comunicação tem por objetivo mostrar o contexto filosófico e literário no qual evolui o seguinte problema: quais são as consequências da morte de Deus para a moral? Para responder a esta questão, focarei minha atenção sobre um período específico do pensamento ocidental, a saber, o que vai da publicação da Crítica da Razão Pura, 1781, ao existencialismo francês, passando particularmente por Dostoiévski e Nietzsche. Mais especificamente, analisarei a relação existente entre a morte de Deus e a gratuidade. Portanto, vou começar. Na parte inicial de sua obra O Existencialismo e o Humanismo, 1946, Sartre responde às críticas endereçadas ao existencialismo. Em particular, do lado cristão, repreendia-se aos existencialistas, cito, de negar a realidade e a seriedade dos empreendimentos humanos, pois que se suprimimos os mandamentos de Deus, os valores inscritos na eternidade, nada mais resta senão a estrita gratuidade, em francês gratuité, cada um podendo fazer o que quer. Fim de citação. Para compreender o sentido desse enunciado condicional, composto pelo precedente, se suprimimos os mandamentos de Deus, os valores inscritos na eternidade, e pelo conseguinte, nada mais resta senão a estrita gratuidade, é preciso, antes de tudo, decifrar a alusão à estrita gratuidade. Nesta passagem, Sartre faz referência ao ato gratuito, em francês acte gratuit, de André Gide, escritor francês que viveu entre os séculos XIX e XX e que teve um papel de primeira importância na vida intelectual de sua época. O conceito de ato gratuito aparece na obra de Gide inicialmente em estado embrionário como ato livre. 4 anos, portanto, no romance Palude, em 1895. 4 anos depois, Gide publica O Prométhée mal acorrentado, em francês Le Prométhée mal enchaîné, 1899, onde ele dá a seguinte definição de ato gratuito. Cito: um ato que não é motivado por nada, o ato desinteressado, nasce de si, o ato também sem finalidade, portanto sem mestre, o ato livre, o ato autóctone. É todavia somente com a publicação dos Porões do Vaticano, em 1914, que a atenção do grande público é atraída para o ato gratuito. Portanto, estamos a falar de um outro romance de André Gide. Lafcadio, um jovem de 19 anos, comete um crime inteiramente imotivado, empurrando de um trem um velho senhor que, para ele, é um completo desconhecido. Este crime é gratuito no que não tem motivo nem justificativa aparentes. Não se trata de um roubo, nem de uma vingança, muito menos de um crime passional. No entanto, Lafcadio não é vítima de uma súbita loucura assassina. O crime é premeditado e pensado, mesmo se Lafcadio tenha afirmado, mais tarde, que ele matou, cito, como em um sonho. O ato gratuito de Gide se inscreve num contexto cultural bem específico. Gide não é o primeiro nem o último a falar de gratuidade, mesmo se lhe reconhecemos o mérito de ter transformado o ato gratuito em um topos literário e filosófico. Podemos aqui pensar em Edgar Allan Poe, quem, em seu conto
O Demônio da Perversidade, 1845, descreve a perversidade como, cito, um móvel sem motivo, um motivo não motivado. Ou ainda, em Dostoiévski, O Crime de Raskolnikov, o herói do romance Crime e Castigo, 1866, serve a Gide de facto como inspiração para o crime de Lafcadio. Além do que, na série de conferências que Gide profere em 1922, que ela dedica a Dostoiévski, o suicídio de Kirillov, um dos personagens dos Demônios de Dostoiévski, é descrito como, cito, um ato absolutamente gratuito, quero dizer, sua motivação não é de modo algum exterior. Mesmo no século XX, podemos encontrar exemplos célebres de ato gratuito. Em O Estrangeiro, 1942, de Albert Camus, Meursault, o protagonista do romance, mata um homem sem razão aparente. Igualmente sem motivo, o crime central da peça de teatro A Corda, 1929, de Patrick Hamilton, peça que inspira alguns anos mais tarde o filme homónimo de Alfred Hitchcock, de 1948. O que é mais importante no contexto que nos ocupa aqui é que o ato gratuito mergulha suas raízes no niilismo do século XIX. É por isso que, em seu estudo dedicado ao ato gratuito, Martin Reeder sublinhou que, cito, sem Dostoiévski e Nietzsche, o ato gratuito, sua pré-história, sua estrutura e sua realidade não seria pensável. A fim de esclarecer a relação entre niilismo e gratuidade, é pertinente distinguir as duas questões seguintes. Primeira questão, pode existir um ato gratuito? Segunda questão, como é possível um ato gratuito como o de Lafcadio? A primeira questão concerne a possibilidade metafísica de um ato gratuito e remete à dificuldade, quiçá à impossibilidade, de conceber uma ação ex nihilo, a saber, uma ação que surge do nada. Temos o hábito de interpretar tudo o agir humano segundo o esquema lógico causa-efeito. E uma ação motivada por nada, ou nascida de si mesma, para utilizar as palavras de Gide, parece escapar a este esquema. Aliás, a vontade de realizar um ato gratuito já não constitui uma razão, um motivo para o próprio ato. Como mostra o filósofo Jacques Maritain, cito, se realizo um ato gratuito porque eu quero realizar um ato gratuito, testemunhar para mim mesmo que eu posso agir sem razão, isso mesmo é já uma razão, eu cedo a um motivo. Analogamente, é preciso lembrar que o crime de Raskolnikov, o herói dostoiévskiano do romance Crime e Castigo, que, tal como mencionado, servir a Gide de inspiração para o crime de Lafcadio, é somente aparentemente gratuito. Como Raskolnikov confessa posteriormente para Sonia, o verdadeiro motivo de seu crime era de se pôr à prova, de testar sua força, de demonstrar para si mesmo que ela pertencia à categoria dos homens extraordinários. Na verdade, como indicado em uma passagem de 1928, Gide estava bem consciente que, estritamente falando, um ato gratuito, isto é, um ato completamente imotivado, é impossível. Cito, um ato gratuito, entendamo-nos. Eu mesmo não acredito de forma alguma em um ato gratuito, isto é, um ato que não seria motivado por nada. Essencialmente inadmissível. Não há efeitos sem causa. As palavras ato gratuito são uma etiqueta provisória que me parece cômoda para designar os atos que escapam às explicações psicologicamente ordinárias. Os gestos que não são determinados pelo simples interesse pessoal. E é nesse sentido, jogando um pouco com as palavras, que pude falar de ato desinteressados. Fim de citação. A segunda questão, a saber como é possível um ato gratuito como o de Lafcadio, já concerne a possibilidade moral de um ato gratuito. Portanto, possibilidade moral já não metafísica. É esta possibilidade que a referência sartreana à estrita gratuidade em o existencialismo e o humanismo remete. Em outros termos, trata-se de compreender quais são as condições ou precondições
que torna moralmente possível um ato gratuito, tal como o de Lafcadio. A fim de responder a esta questão, é necessário considerar o que Herder chama de a pré-história do ato gratuito. Esta pré-história é formada em particular por Dostoiévski e Nietzsche com o nihilismo de sua época. Desculpa-me. E num fragmento póstumo muito conhecido, o 11.411, datando do período de novembro de 1877 a março de 1888, Nietzsche escreve: "O que eu conto é a história dos 2 próximos séculos. Descrevo o que virá, o que não pode mais advir de uma outra maneira, o advento do nihilismo. Esta história pode ser relatada desde já, pois é a própria necessidade que está aqui em curso." Segundo Nietzsche, o advento do nihilismo se revela necessário, pois, a partir da morte de Deus anunciada pelo insensato de A Gaia Ciência, aforismo 125, a interpretação moral cristã do mundo rui. Esta interpretação, explica Nietzsche em sua célebre nota do Lenzer Heide, dedicada ao nihilismo europeu. Estou aqui a fazer referência ao fragmento póstumo 571, verão 86, outono 87. Portanto, esta interpretação, segundo Nietzsche, passava por ser a interpretação. Na falta desta interpretação, cito, parece que não há mais sentido algum na existência, que tudo é em vão. Fim da citação. A partir daí, a fatalidade inelutável do nihilismo. A morte de Deus provoca uma crise cultural e espiritual sem precedente. Os valores superiores, entre eles os valores morais, se desvalorizam, deixando um vazio axiológico e normativo difícil de ser preenchido. O agir humano, privado de suas referências, se vê não somente sem justificação ou motivação última, mas também sem guia ou direção. É nessa atmosfera cultural muito particular que Dostoiévski escreve seus grandes romances. No último deles, Os Irmãos Karamazov, 1880, Ivan, o segundo filho de Fyodor Pavlovich Karamazov, defende a ideia segundo a qual, se não há Deus nem imortalidade da alma, então tudo é permitido, até mesmo a antropofagem. Assim sendo, Ivan inverte o raciocínio que Kant havia desenvolvido na doutrina transcendental do método de sua crítica da razão pura. Cito Kant: sem um Deus, ou sem um mundo que não nos é conhecido agora, mas que nós esperamos, as ideias soberbas da moralidade serão verdadeiramente dignas de aprovação e admiração, mas não serão motivo de intenção e de execução. A ideia de Ivan, apresentada em várias passagens e por vários personagens ao longo do romance, fornece a justificação filosófica e, paradoxalmente, moral do parricídio cometido por Smerdyakov, o filho ilegítimo de Fyodor Pavlovich, e do qual Dmitri, o primogênito, é injustamente acusado. Os Irmãos Karamazov explicita de uma forma muito clara a passagem do nihilismo à gratuidade. Como se sabe, mesmo se a palavra nihilismo já aparece na carta que Jacobi enviou a Fichte em 1799, este termo torna-se célebre e popularizado graças a Turgenev, que o utilizar em seu romance Pais e Filhos, 1862. Neste romance, Turgenev descrevia uma mudança cultural que se produzia na Rússia. A nova geração, a geração dos filhos, tinha começado a defender uma nova concepção do mundo, uma concepção materialista e nihilista. Esta concepção estava ainda longe do socialismo radical e revolucionário defendido pelos agitadores, magistralmente representados por Dostoiévski em Os Demônios, 1873. No entanto, o ateísmo já havia substituído o Deus ortodoxo nos corações dos jovens adolescentes russos. Ivan Karamazov é um representante típico da juventude russa deste período. Seu ateísmo se apoia sobre um argumento que não é ontológico, mas sim moral.
Segundo Ivan, a questão metafísica em torno da existência de Deus não tem nenhum sentido para um ser como o homem, dotado de inteligência euclidiana e terrestre. Neste sentido, Ivan não rejeita a priori a existência de Deus. Ele recusa, por razões morais, o mundo criado por Deus. Um mundo onde, cada dia, um número enorme de crianças inocentes são injustamente torturadas, abusadas e humilhadas. Ora, a teologia cristã descreve Deus como benévolo e todo-poderoso. Como um tal Deus pode aceitar o sofrimento infligido a inocentes? Isto é o típico problema da teodiceia. Tal como argumenta James P. Scanlon em seu estudo dedicado ao pensamento de Dostoiévski, o Deus não é benévolo, pois se fosse teria querido criar um mundo diferente. O não é todo-poderoso, pois se fosse teria sido capaz de criar tal mundo diferente. Em todo caso, a existência de Deus, pelo menos do Deus cristão, é negada. Ivan apenas faz derivar de uma maneira muito coerente e lógica as consequências deste ateísmo para a moral. Se Deus não existe, a moral não tem mais base na qual se apoiar. Por conseguinte, ela rui. Alguns anos mais tarde, Nietzsche anota exatamente a mesma lógica em seus cadernos. Em que medida, escreve o filósofo, junto com Deus, a moral tradicional também desmorona? Eles se sustentavam um ao outro. Isto é o fragmento póstumo 39-15 do agosto-setembro de 1885. Assim, continua Ivan, na falta de uma moral através da qual não somente se dê uma direção ao agir humano, mas também se o restringe, tudo se torna permitido. Ou, como Sartre escreve na passagem evocada no início dessa apresentação, se suprimimos os mandamentos de Deus, os valores inscritos na eternidade, nada mais resta senão a estrita gratuidade, cada um podendo fazer o que quiser. Vemos claramente que Sartre traduz e transpõe a lógica karamazoviana em termos gideanos. A palavra gratuidade passa assim a indicar a ausência de toda e qualquer justificação, de todo e qualquer suporte para a conduta humana. Como explica Manuel Ladigués em seu estudo dedicado ao absurdo e ao nihilismo, cito, tendo perdido os seus suportes, o ato sobreviverá em plena gratuidade. É esta a própria definição do nihilismo. Fim de citação. Em outros termos, a questão fundamental é a seguinte. Se Deus não existe, como poderemos motivar, justificar, apoiar, fundar o ato humano? Se Deus não existe, escreve ainda Sartre, não encontramos diante de nós valores ou imposições que legitimariam nossa conduta. Assim, não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio dos valores, justificações ou desculpas. Agora, é interessante notar como é possível encontrar exatamente o mesmo debate na época do Iluminismo. Portanto, por uma parte, temos os crentes que argumentam que sem Deus não há lei moral, e por outra parte, temos os filósofos, muitos deles são materialistas, que defendem a ideia de que, como escreve Helvétius, a moral, aqui cito, a moral fundada sobre princípios verdadeiros é a única religião. Helvétius escreve isto na sua obra do Homem, das Faculdades Intelectuais e da sua Educação, 1776. E eu não vou poder falar disto, não vou poder entrar em pormenores, mas pode consultar o texto de Jacques Domenech, L'éthique de Lumière, sobre este problema. Aqui termina a primeira parte e pronto, vou retomar a conferência na segunda parte.